Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Edmara Martins. Vou pedir para você ficar aqui comigo. Hoje nós iniciamos a leitura do livro de Tiago. No final, você deixa o seu like, o seu comentário e já quero agradecer aqui a sua presença. Muito obrigada, que Deus abençoe. Tiago 1, Prefácio e Saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos da dispersão. Saudações. Alegria nas provações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão, de condição humilde, deve gloriar-se na sua alta posição, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva. Então sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após se consumar, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Sobre a prática da palavra de Deus. Meus amados irmãos, tende certeza disto? Todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos, pois, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Tiago 2. Condena-se a discriminação de pessoas. Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas e
mostrardes atenção para o que vem com roupas caras e lhe dissertes: senta-te aqui no lugar de honra, e dissertes ao pobre: fique em pé, ou senta-te junto ao estrado onde ponho meus pés. Não estarei fazendo distinção entre vós mesmos e não vos tornarei juízes que se baseiam em padrões malignos? Ouve, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Todavia, fazeis bem se estáis obedecendo à lei real, segundo a Escritura que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, toma-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se não cometes adultério, mas és homicida, tornas a ti mesmo transgressor da lei. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A fé sem obras é inútil. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmão estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé por meio de minhas obras. Crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas o homem insensato quer ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que o vosso pai, Abraão, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras, quando acolheu os espiãs e o fez sair por outro caminho? Pois assim, como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Glória a Deus. Aleluia. Tomada de decisão é muito difícil. É desafiador, na verdade, quando nós acreditamos que tomamos a decisão certa e, na verdade, a decisão ela não está certa. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, guia-nos, a mim e essas pessoas que acabaram de ouvir a leitura de Tiago 1 e 2, na direção das decisões certas, corretas e justas. Nós ficamos empolgados de nos mover em direção às ações e aos planos agradáveis a Ti, Pai. Senhor, quando Tu pedires para que eu espere, eu esperarei. Eu farei isso em paz, na presença do Teu amor, Senhor. Amém. Que Deus abençoe.